Bom, gente, boa tarde a todos. Acho que tivemos um pequeno problema técnico com o vídeo aí, mas enfim, comecemos. Meu nome é Adriano Galbiati, de operações da ETEC Nova Rede Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer o tempo de vocês para poder conversar um pouquinho para a gente sobre segurança nos ambientes cloud, né? A gente já tem falado sobre esse assunto há bastante tempo. Muito tem se discutido sobre o assunto cloud, mas a gente percebe que alguns temas ainda são recorrentes, né? Alguns temas recorrentes de incidentes de segurança da informação, alguns temas de procedimento, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Na nossa live, a gente convidou aqui alguns participantes, né? A gente convidou o Francisco, que é o Chicão, da Brasil Pref, né? E o Daniel Romil da Checkpoint. Então, eu gostaria de abrir aqui a câmera e o microfone para o Chicão se apresentar antes que a gente possa dar prosseguimento à nossa live aqui. Legal, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí, Adriano, todo o pessoal aí da ETEC pelo convite. Bem, sou o Francisco, mas pode chamar de Chicão. Hoje eu estou head da área de Cybersecurity, primeira e segunda linha de defesa da Brasil Prev Seguros. Anteriormente tive uma passagem de 2 anos como CISO da Sonda IT, dos países Brasil, México, Colômbia, também na parte de cybersecurity, primeira e segunda linha de defesa. Vamos tentar aqui nessa próxima hora falar um pouquinho da parte de cybersecurity, o posicionamento e enfrentamento com relação aos ambientes de cloud. Tá bom? Obrigado, Adriano, de novo aí pelo convite. É um prazer. E aí, queria aproveitar que eu pedi para a Checkpoint se apresentar também. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês, compartilhando aí um pouco de informação, participando aí realmente do tema, que é um tema bastante atual. A gente tem essa preocupação, talvez um pouco aí acelerado até por conta desse momento que a gente está vivendo, home office, muita empresa acelerando certas tendências. Eu acho que isso faz parte aí do segurança, tem que acompanhar essa direção de negócio, né? Então, é natural que a gente cada vez mais fale de segurança e ambiente em cloud. Eu queria me apresentar primeiro, agradecer novamente à ETEC, a participação, a possibilidade de estar aqui falando com vocês, pelo convite também, e em nome da Checkpoint, agradecer a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Daniel, sou responsável pela área de negócio enterprise aqui em São Paulo, uma das pessoas, né? E eu tenho 11 anos de Checkpoint, mas do ecossistema um pouquinho mais, não vou falar para não revelar a idade, né, Adriano? Fala a verdade, Romil, você veio antes da Checkpoint da Nokia, vai? Pode... tem um pouquinho de estrada aí. Tentar. O que é interessante, né? É lógico que isso a gente já acompanhou, né? Todas essas fases da indústria de segurança de uma forma geral, né? Quem está um pouquinho mais de tempo no mercado. E esse momento que a gente vive aí de cloud parece que resume uma década a cada ano, né? Em termos de avanço de tecnologia, as coisas são muito rápidas, né? E trazem alguns desafios até por conta dessa velocidade, né? Então, obrigado mais uma vez aí, vamos iniciar. Perfeito, gente. Eu só vou pedir para vocês um segundinho. Eu acho que a gente está com um probleminha técnico na máquina que está fazendo a apresentação. Eu vou puxar aqui para a minha, né? Esse mundo online, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Então, só um minutinho que eu já vou puxar isso daí. Peço só um segundinho.
Vamos lá, então, gente. Agora eu estou com a tela aqui, eu vou compartilhar com vocês. Espero que todos estejam enxergando melhor aí. Vocês estão me ouvindo? Romil, só Chicão, só dá um ok, tá bom? Legal. Que agora a tela está... Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema segurança na cloud, né? Como o Romil falou, a gente que está nesse mercado já há um bom tempo, a gente tem visto o mercado evoluir bastante no que diz respeito a cloud computing. E nós, da segurança da informação, a gente está sempre correndo atrás dos desenvolvedores, correndo atrás do pessoal para poder garantir que essa velocidade que o negócio está exigindo, ela seja feita de uma forma bastante segura, né? Nem sempre isso acaba acontecendo. A gente vê algumas reportagens que, de forma recorrente, acontecem, onde a gente vê vazamentos no ambiente cloud, e esses vazamentos do ambiente cloud, frequentemente, eles estão ligados a configurações incorretas dentro dos ambientes, né? Isso tem um pouco a ver com o tema do pessoal ter sempre muita pressa para poder liberar as necessidades de negócio? Tem a ver. Tem a ver um pouquinho também com a falta de alinhamento com a área de segurança? Muitas vezes também tem a ver, né? Então, basicamente, olhando aqui as notícias, eu até encontrei bem recente aqui, né, de abril de 2020, da Economic Times, mais uma vez dizendo que o problema de falhas de configuração, né, serão aí o maior risco para cybersecurity nos próximos tempos, quando a gente fala de ambiente cloud. A gente já está falando sobre isso faz algum tempo, né? O próprio Gartner, em março de 2018, ele tinha feito uma previsão que até 2020, 95% das falhas de segurança seriam causadas por falhas de configuração no ambiente cloud. E, recentemente, eles revisaram isso para 99% dessas falhas. Nós temos alguns casos grandes de vazamento que aconteceram recentemente. Eu acho que esses casos aqui são todos públicos, né? A gente teve dados do Facebook que ficaram expostos por falhas de configuração. A gente teve o caso do Capital One, que acredito que seja um dos casos internacionais mais emblemáticos aí, né? Onde a gente teve dados de mais de 6 milhões de habitantes dos Estados Unidos completamente abertos para a internet, né? E tem um caso recente aqui sobre vazamento de dados da população da Costa Rica, que por problemas de configuração, né, de alguma falha que alguém cometeu, o país inteiro teve dados expostos, né? Essa reportagem sai no The Hack, convido depois vocês para assistirem, que é bastante interessante, né? A gente percebe que a cloud é uma fonte inesgotável de recursos, né? Hoje, a nossa visão é que muitas vezes o pessoal tem aderido à cloud não somente pelo tema custo, porque nem sempre isso é verdade, mas principalmente para garantir os clientes que tenham agilidade, que eles consigam responder bem ao negócio, né? Hoje, a área de negócio está cada vez mais rápida. Quando a gente fala em tempos de pandemia, né, isso acabou se agravando. A jornada digital das empresas ela foi bruscamente acelerada pelo coronavírus, isso é um fato. E, claro, né, a cloud é um dos ambientes que permite que a gente consiga fazer essa transformação digital de uma forma bastante rápida, né? O que nós sempre costumamos dizer é que a cloud realmente é bastante segura, desde que a gente faça as coisas da maneira adequada, né? A gente já falou muitas vezes aqui sobre responsabilidades do que é do provedor de cloud, do que é do cliente, e boa parte da questão da proteção dos dados é sempre do cliente, ou seja, é nossa. A Amazon não tem responsabilidade se nós estamos expondo os nossos dados de uma forma incorreta, se nós não estamos aplicando os devidos compliances nos ambientes que nós criamos de cloud, né? Então, esse é um dos objetivos dessa discussão. A gente realmente chegar aqui a alguns pontos, olhando gente de mercado, como o Brasil Prev, e tendo a visão do fabricante da Check Point,
sobre como fazer essa migração de uma forma tranquila, tá? Dado todo esse preâmbulo, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os nossos dois participantes, né? Começando pelo Chicão, né? Hoje o que a gente percebe, Chicão, como eu comentei, é o time de desenvolvimento realmente fazendo uma corrida para poder entregar para o negócio. Nem sempre esse cara de desenvolvimento ele está conversando com o time de segurança no timing correto. Eu nem vou pedir para o pessoal levantar a mãozinha aqui na tela para dizer com quem acontece isso, porque senão minha tela vai ficar cheia de mãozinha, mas é o que a gente percebe, né? E a gente percebe que os clientes já estão na cloud, né? É difícil a gente chegar para um cliente e falar, olha, pô, e como é que você vai para a cloud? Normalmente o cara já foi. Ou ele nem sabe, ou ele está acompanhando isso de uma forma não tão rápida, né? Então, Chicão, o que eu queria ver contigo é o seguinte, né? O que a área de segurança pode fazer num momento como esse para retomar se não dizer retomar o controle, porque o ambiente, controle é uma palavra que a gente não usa mais em segurança, a gente quer apoiar o negócio com segurança, né? Mas o que vocês estão fazendo para poder acompanhar o desenvolvedor, acompanhar o negócio e dar a devida segurança nos ambientes de cloud? Legal, bacana a sua pergunta, Adriano. Bem, eu vou falar um pouco dos desafios aqui no Brasil Prev, mas alguns deles são desafios de todos os nossos pares aqui de cybersecurity, tá ok? Claro. Cada vez mais a coligada do Banco Real, do Banco do Brasil, ela vem se posicionando de uma forma muito rápida no mercado, né? A pressão pelo digital, ele cresceu muito nos últimos meses para a empresa. E dentro da própria Brasil Prev existe uma área, né, de DX Lab, que é uma área de desenvolvimento agile com entrega de squads. Foi um grande desafio para nós de cyber, porque essa operação ela não andava em conjunto, então ela não era vista como perímetro, né? E isso nós identificamos que era uma grande falha de segurança. Os aspectos técnicos que nós observamos aqui na Brasil Prev era a ausência, sim, de alguns controles básicos, e nós tínhamos dois caminhos para percorrer. Um deles seria a adoção do DAST, RAST, ferramentas como Veracode, Fortify, para aspectos de desenvolvimento seguro, ou seja, desenvolvendo na base e depois migrando para o serviço de cloud de forma segura, ou nós optarmos por aplicações que são all-in na cloud, por exemplo, como a própria Dome9, que nós fizemos aqui a implementação, mas existem outras, como o Azure Guard Center. E a grande dica que isso trouxe para nós, na verdade, o pulo do gato aqui para nós, foi que essas ferramentas, elas possuem módulos de desenvolvimento seguro. Então, nós conseguimos rapidamente tomar o controle do que estava sendo desenvolvido na base e setar algumas regras, não só baseada no negócio, mas também baseada no próprio CIS da AWS, no CIS da Azure, no CIS da IBM Cloud. Isso fez com que a gente aqui da Brasil Prev conseguisse retomar um pouco o controle. Cloud, ela precisa ser vista como perímetro. Assim como o Cyber olha para perímetros, camadas de perímetros em on-premises, a Cloud também precisa ser avaliada como perímetro. Então, ela precisa de aplicações, ela precisa de um bom WAF, ela precisa ter boas regras de segurança setadas. E a dica hoje aqui é que tudo que nós fazemos, por exemplo, em Cloud, nós seguimos o book do CIS da Cloud que nós estamos utilizando, no caso, a Azure e a AWS. Beleza? Beleza. E Romil, e você com a visão do fabricante que tem acompanhado aí junto conosco aí vários clientes, né? O que você tem visto no mercado com relação ao pessoal a retomar e se posicionar em relação aos ambientes cloud que já estão em produção? Basicamente, a gente tem conversado com muitas empresas, a maioria, assim como reportado pelo Gartner, várias pesquisas, tem vários receios com relação a esse tipo de ambiente, ao tipo de tecnologia em si.
O que eu acho que é importante, esse é o momento que a gente vive, é a consciência de que é necessário realmente ter uma abordagem de segurança, né? E aí claro que tem várias formas de se iniciar isso, né? Mas acho que a primeira é ter consciência, né? Que realmente é preciso lidar, né, com o problema, até não muito pouco, até, vamos dizer assim, recentemente, a gente tinha que primeiro começar a culturar muita gente, no sentido de tome cuidado que com o modelo de responsabilidade compartilhada, que é demandante dentro desse ambiente de cloud, né, diferente de um ambiente de data center que você contrata e tem serviços gerenciados, envolvidos ali, e muitas vezes a segurança está embarcada em níveis distintos, mas, de certa forma, você conta com algum tipo de operação, né, que quando você migra para cloud, fica dentro da responsabilidade do cliente. E aí você tem outras variáveis envolvidas, né? Que a tecnologia é uma tecnologia totalmente diferente, né? As operações relacionadas não só à segurança, mas as operações técnicas muitas vezes são diferentes. Tem uma curva de aprendizado das equipes, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem visto, que é o momento atual, depois que muita empresa já realmente tomou consciência que precisa lidar com essa questão, né? Indo muito na linha do que o Chicão falou, quer dizer, é uma jornada de cada empresa, exatamente. Eu preciso entender que isso também é uma frente, é um perímetro de rede, é um ambiente que está exposto, né? Eu acho que o primeiro passo é a consciência, né? Que isso tem que ser tratado, né? Assumir uma postura e ter uma estratégia de endereçar essas questões. E aí, o que a gente entende dentro da Checkpoint como uma forma de endereçar essa jornada, né? Primeiro, ter uma postura de segurança definida, né? Em cima de padrões de boas práticas, então, por exemplo, um CIS, né? CIS Security, tem uma série de normas ali, coisas que ajudem a implementar essas normas, porque também tem a questão da tradução, né? O que a gente fala que são idiomas de cloud, né? Então, você tem especialistas de implementação, especialistas de uma certa de um certo provedor, não necessariamente ele te ajuda a ter. Você precisa de especialista em várias clouds, né? Então, eu acho que essas normas, essas boas práticas ajudam muito a manter isso, né? Ou a pelo menos ter uma postura relacionada a isso. E aí a questão é como eu mantenho isso, como eu implemento e como eu mantenho, né? E aí que vem o espaço de certas ferramentas, né? Que entra muito nesse contexto de visibilidade, né? Visibilidade no ponto de vista do que deve ser feito, visibilidade do que eu tenho, como está o status atual. Então, o que a gente fala é uma necessidade de alta fidelidade, né, de como está o ambiente relacionado à segurança hoje. Essa grande questão. Então, envolve todos esses temas, e claro que as soluções tecnológicas, você tem coisas que são nativas da cloud mesmo, para o provedor, mas aí você enfrenta desafios, como, por exemplo, ambientes multi-cloud, né? Então, como que você consegue lidar com... a gente fala e repete sempre que complexidade é o inimigo da segurança, é um dos inimigos da segurança, né? É quase que o inimigo que está ao teu lado, né? Então, isso é um dos motivos que explica aí as estatísticas ou as previsões que, por exemplo, o Gartner fala que grande parte dos problemas de segurança que vão existir nesse tipo de ambiente é relacionada a falhas de configuração, né, coisas desse tipo, e não é por por negligência ou por falta de treinamento, mas está ligado à complexidade, né? Então isso tem que ser endereçado, e eu acho que o papel da tecnologia é ajudar a lidar com essa complexidade de uma forma estruturada. Tá? É interessante quando a gente fala de complexidade, a gente fala de complexidade e velocidade. São duas coisas muito boas, mas quando elas estão juntas, elas têm um potencial destrutivo grande se você não tiver visibilidade. E essa é a grande questão, né? O que a gente também tem visto muito com os clientes que já começaram a jornada para a cloud é isso. A gente precisa colocar algum serviço, alguma camada de visibilidade, né? Para que a gente consiga integrar essa complexidade de múltiplas clouds. Dificilmente você vai ter um especialista em segurança que o cara seja especialista em segurança, em Amazon, em Azure e em GCP, né?
Então, a ideia é realmente que a gente tenha aí alguma camada que consiga olhar para essas múltiplas clouds e consiga traduzir tudo isso contra os compliances que existem. Porque fazer isso na mão, a gente sabe, né, Chicão? Fazer esse tipo de coisa na mão é bastante complexo, né? Nos ambientes de médio a large, já é impossível você fazer coisas na mão, né? Uhum. A gente já tinha, todo mundo na live aqui, a gente já tinha muita dificuldade há 5, 10 anos atrás, né? Apenas que de perímetros de infraestrutura comuns, quanto mais hoje que você tem o IaaS, você tem multi-cloud, você tem um ambiente dentro de casa, quase ninguém aqui deve ter um ambiente legado, né? Que tem uma série de questões que consomem bastante o nosso dia a dia, mas na mão hoje não é mais possível, não. Pelo menos eu entendo que não mais. Eu concordo. E aí que eu E muito da automação também é necessário, né? Porque não só você levantar os problemas, mas você engajar vários times, né? Que não é só o time de cloud, mas são vários times. Então, você tem que entregar resultado para vários times, né? Quando você está falando de cloud, né? Porque você tem o mundo inteiro ali dentro, né? Em termos de várias áreas, né? Que são envolvidas e que precisam estar dentro de uma visão de processo ligadas através de segurança, né? Então, ou ligadas para se atingir um objetivo maior de segurança, né? É isso aí, e principalmente o tema automação, né? A gente sabe que hoje recursos de segurança são escassos, recursos de segurança que conhecem cloud são ainda mais escassos, né? Se é que existe uma coisa como essa, e realmente a automação é um tema bastante importante, né? Hoje nós temos ferramentas aí como a Domini, né? Que é uma ferramenta que realmente ajuda os clientes a ter uma visibilidade completa. A ideia hoje a gente não vai ficar falando aqui de ferramenta, a gente sempre coloca o nosso corpo técnico aí à disposição para, na sequência, a gente mostrar para vocês uma solução bastante efetiva no que diz respeito a você poder ver melhor a complexidade do ambiente, centralizar informações multi-cloud de uma forma segura e criar algumas automatizações aí que ajudam bastante nos quesitos de segurança, tá? E ainda falando um pouco sobre isso, né, o Chicão comentou, né, que a cloud é um novo perímetro e etc. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que assim, os clientes estão migrando para a cloud. Hoje a gente já tem serverless, tem arquitetura de microserviços, tem uma série de coisas, mas a gente ainda percebe que boa parte das migrações estão acontecendo naquele modelo IaaS mesmo, né? Eu tinha meu data center tradicional, muitas equipes de infraestrutura estão pegando aquele data center e copiando no modelo IaaS na cloud, né? Então eu tinha lá 10 servidores, eu vou colocar Windows, eu vou pôr 10 servidores Windows na cloud, ou 5. Mas enfim, estão utilizando uma arquitetura IaaS que não é a mais nova ainda. E o que eu percebo também é que muitas vezes os clientes eles estão tratando esse ambiente cloud exatamente como se fosse um ambiente on-premises, né? E a gente sabe que a vida não é exatamente essa, apesar de ser IaaS, apesar de você ter lá os servidores, os bancos de dados, a questão das configurações é diferente, né? Então, Romeu, o que você tem visto com respeito a isso? O pessoal está migrando para a cloud de uma forma IaaS, eles estão conseguindo enxergar que é diferente do ambiente on-premises, quando a segurança não está conectado, ou o pessoal de infraestrutura, quando sai atropelando com o desenvolvedor, está fazendo essa migração de uma forma meio sem as devidas práticas de segurança? Olha, eu acho que você tem vários tipos de abordagem, né? Você tem a empresa que já nasce na cloud, né? Então tudo fica muito mais fácil, você não tem uma migração envolvida, você não tem uma transformação, né? Já nasceu daquela forma, claro. Mas mesmo esses casos, a gente vê que muitas vezes a segurança não acompanha, né? Pelo menos não no primeiro momento, né? Fica sempre para um segundo momento a se discutir, né? Então isso é um risco, né? Do ponto de vista de migração, com relação a plataformas, a gente vê muitos clientes experimentando, né, alguns já tendo algum tipo de serviço novo, que ao invés de ser implementado da forma tradicional, arquitetura em camadas, né, de sistemas, etc., optam até por fazer sistemas novos, ligados à interface com o usuário, etc., já em nuvem,
aproveitando, inclusive, a questão do próprio conceito de você fazer deliveries ou atualizações quase que constantes, né, do teu ambiente, facilita muito isso, tem ferramental para isso na cloud, né, o que é muito bom, principalmente quando você está interfaceando o usuário final. Então a gente vê sistemas novos indo para lá e sempre a gente escuta uma história ou outra de clientes que optam sair de um data center, migrando para a cloud, achando que é um tipo sofisticado de data center, talvez seja, né? Em algum lugar do mundo, tá seguro, né? Em algum lugar do mundo ele né? Até, mas a questão toda é que tem mudanças, né? Não só na forma de contratação de serviço, como também isso não só fator de risco do ponto de vista de segurança, sem dúvida, mas também risco operacional, né? Porque tem muita gente que fracassa e acaba voltando para trás, né? Então o que a gente recomenda do ponto de vista checkpoint é usar, já tentar incutir, né? Muito na linha que o Chicão falou, já tentar embutir desde do momento de segurança. Aí a gente fala de SecOps, DevSecOps, né? DevOps, tem vários Ops aí envolvidos, é exatamente essa iniciativa de já tentar permear ali e que isso seja algo como política da empresa realmente, como processo, como algo a se perseguir do ponto de vista de governança, né? Incorporar isso nos processos. E aí, é claro que depois manter isso em ambiente tecnológico, né? Mas fica muito mais fácil quando já nasce dessa forma, com essa visão, né? Então, e outro paradigma também que a gente vê é muito cliente que às vezes adota um perfil híbrido, né? Então, ele vai para a nuvem, mantém coisa dentro de casa, faz um ensaio, às vezes, com um ensaio eu não digo, né? Mas tem sua camada de private cloud lá, ou virtualização, né? Em qualquer nível hoje, seja de rede, seja de host só. Então, a gente vê cenários bastante diversos, e aí a questão toda é como gerenciar a complexidade, né? Eu acho que cada empresa tem um momento, tem uma jornada, tem um caminho, né? Mas sempre levando em consideração que, claro, que a busca por inovação ela é importante, a agilidade é importante, você vê que tudo isso tem vantagens, sem dúvida nenhuma, mas sempre tomando cuidado de introduzir realmente segurança já nos processos desde o início, para que não seja mais um elemento de complexidade e riscos, né? Como a gente viu aí, os vazamentos, você citou alguns vazamentos que poderiam facilmente ser evitáveis, né? Não só do ponto de vista de se fazer um inventário, se manter aquilo de acordo com uma boa prática. Não adianta você ter política escrevendo um papel, como você colocou no começo, né? E hoje cada vez mais fica difícil você tirar isso daí do papel se não tiver tecnologia, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E é isso aí, né, Chicão? Acho que você também, na Brasil Prev, acho que é um cenário similar, né? Vocês têm as políticas e precisam de uma forma de poder, usando ferramental e soluções, poder implementar isso daí, né? Chicão, você me escuta? Ih, parece que travou a imagem do Chicão. Tá bom, parece que travou a imagem do Chicão. Bom, vamos seguir aqui, gente. Daqui a pouco acho que ele reconecta e vai voltar a funcionar aí. Legal, Romil. A gente tem algumas perguntas aqui no nosso painel, né? Eu queria começar por uma aqui interessante. Essa daqui está sendo feita pelo Fábio, por um cliente que está participando da call, né? Essa daqui acho que eu vou dividir com o Romil a resposta. Mas, basicamente, né, o Fábio está falando um pouquinho aqui sobre o tema LGPD, né? Como é que a gente consegue adaptar essa realidade toda para atingir a LGPD e outras legislações que, porventura, possam surgir, possam aparecer aí, né? O que nós temos visto, gente? Eu vou falar um pouquinho do lado da ETEC e depois eu vou passar para o Romil a bola, tá? O que a gente tem percebido é que o atendimento da LGPD na cloud, ele tem a sua complexidade porque os dados na cloud nem sempre estão bem mapeados e bem estruturados. No ambiente on-premises, quando você tem legados muito grandes, isso acaba sendo um grande dificultador. Na cloud, né, dada a agilidade que você tem para criar novas bases de dados, de você poder criar novos processos, você tem aí uma complexidade, como a gente está falando aqui, puxando o assunto para
para a nossa discussão de segurança em cloud, né? Então, o que a gente consegue é habilitar não só LGPD, o tema LGPD, como habilitar outros compliances. Primeiro, ter o processo e ter a política interna para poder tratar isso. E segundo, utilizar um ferramental que seja multi-cloud, que a gente consiga conectar esse ferramental com todo o nosso ambiente para poder enxergar se dados estão sendo vazados, se os dados estão sendo devidamente armazenados e, claro, se estão expostos da forma incorreta. Oi, Chicão, tudo bem? Os caras deram um DDoS na minha conexão aqui, cara. Parabéns aí. Não tem problema. Tô brincando. Perdão, pessoal, o condomínio está passando por uma manutenção aqui na fibra e acabou dando uma balançada aqui. Isso acontece, acho que a gente deve morar perto, porque eu também tive que correr para o escritório, que a internet de casa hoje começou a pipocar. Mas, enfim, gente, então, quando a gente fala de LGPD e outras legislações, é importante que, quando a gente encaixa nosso procedimento de segurança nos ambientes multi-cloud, primeiro que a gente tenha visibilidade, né? Que a gente consiga enxergar onde esses dados estão sendo criados, como eles estão sendo criados, e verificar como os dados estão sendo compartilhados. Mas, tão importante do que isso, né? É a gente realmente garantir que os dados não estão expostos. Eu acho que o caso dos vazamentos de S3, de Bucket S3, uma coisa, né, antiga, ela acontece todos os dias ainda. Então, é difícil imaginar que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho para atender LGPD quando a gente não olha nem essas coisas mais básicas. Aí você desculpa, Chicão, o pessoal nesse meio tempo a gente está falando um pouquinho sobre as perguntas que o pessoal colocou. Um dos nossos participantes, ele colocou a pergunta sobre a questão de LGPD e outros compliances na cloud. Como é que a gente atende isso daí? Você falou que você atende, por exemplo, você atende o CIS, né? E hoje, como é que você está fazendo isso daí no ambiente da Brasil Prev, garantindo que você possa atender o compliance pensando no LGPD? Olha, por incrível que pareça, nós aqui de Cyber, nós não olhamos diretamente para LGPD, nós olhamos para o conceito de compliance em geral. Porque uma vez você atendendo a regulamentação, você tendo um framework bem amparado, você tendo controles bem estabelecidos, inerentemente você vai atender a lei de proteção a dados, né? Perfeito. Hoje, o grupo, né, ele tem algumas iniciativas com relação à base de dados da companhia. Não vou entrar no termo, nem no teor tão técnico, e claro, posso até abrir, mas existem duas iniciativas, uma delas eu posso abrir aqui, que é com uma ferramenta de mercado, no caso a gente está falando aqui da BigID, que vai fazer toda a parte de monitoramento, interceptação da informação e se a informação foi alterada. Isso falando para ambientes on-premise. Quando nós falamos de novo de serviços que estão hoje na cloud, e existem sim algumas iniciativas de Databricks, Data Lake, para a parte de enriquecimento de dados, aí sim a gente volta no aspecto de ter aplicações all-in, onde a gente consegue setar, por exemplo, vamos falar de novo da Dominine, que é a que a gente está usando hoje, mas você consegue, por exemplo, incrementar algumas regras em banco de dados relacional, por exemplo, ou funcional, que à medida que o cara alterar uma query, ou o cara alterar um parâmetro do banco que vai remeter na alteração da informação, a Cybersecurity recebe um warning disso, de que um banco crítico ou uma informação crítica teve uma query alterada, por exemplo. Só que assim, pessoal, não é um trabalho fácil, tá? Se a gente falando aqui é bonito, né? Falar que nós temos isso, nós temos aquilo, mas assim, o dia a dia é enfrentamento mesmo, tá? Eu não acredito mais que cyber hoje é apenas uma documentação, ela tem que sair desse papel, ela tem que estar alinhada ao PDTI de qualquer empresa, e para os profissionais de cyber, a gente precisa fazer, né, como vamos fazendo aqui, principalmente no Brasil,
uma cybersecurity sem terrorismo, porque muitas vezes o board, o CIO, os acionistas, os caras não estão prontos para receber determinadas informações no nível alarmado, né? Por exemplo, na semana retrasada, teve uma coligada do Banco do Brasil, isso é um dado público, que teve seus dados que foram vazados. Então, pessoal, fizeram da nossa vida lá um inferno, né? Porque tudo que não estava sendo feito, queriam que fossem feitos para ontem. Isso é uma realidade de muitos profissionais que estão aqui na sala. Então, hoje, o que eu reforço, né? Você tem um framework, a gente aqui gosta de usar bastante o NIST, tá bom? Os controles que a gente adotou aqui, tanto para on-premises, e estamos adotando agora na cloud, de novo, é o CIS. Para on-premises, nós utilizamos o CIS 20, e para as nuvens da AWS e da Azure, nós utilizamos o CIS das próprias nuvens. E o legal, o pulo do gato, é que você pode colocar essas aplicações que nós estamos falando aqui, e todas elas já estão fazendo correlacionamento com as regras do CIS. Então, isso evita demais o trabalho do time de cybersecurity, de ficar analisando o que vai subir ou o que precisa subir. Você vai colocar na regra. Cara, você vai subir um servidor que precisa estar hardenizado, que precisa estar inteiramente atualizado, que precisa ter a distribuição correta. Qualquer coisa diferente disso é deny, você não sobe. Então, isso facilita bastante aqui o nosso dia a dia. Tá? E sobre o LGPD, como eu falei para vocês, a gente acredita que se você tiver uma uniformidade em cyber, você vai acabar atendendo os requisitos da lei. Eu concordo. E é interessante esse tema que você comentou, de o servidor ter que subir hardenizado ou algo do tipo, e puxando um pouco o gancho do Romil quando falou de automação, né? Hoje o pessoal, mesmo depois que as coisas estão em produção, no ambiente cloud é muito mais fácil do pessoal fazer uma alteração, né? A gente percebe que o controle de acesso ele está um pouco afrouxado no ambiente cloud versus o ambiente on-premises, né? Eu até brinco que tinha a Gemude antes, né? Ainda tem lugar que ainda tem a Gemude, mas Gemude está desaparecendo. Esse daí é um termo que só nós, os dinossauros, vamos lembrar do termo Gemude, né? E aí, quando a gente fala de automação, Romil, né, a gente fala aí de uma camada que tem que ter de processo, de enfrentamento, como o Francisco falou, para atender cyber, claro, mas é importante que as ferramentas elas tenham alguma automação para até reverter qualquer coisa que seja feita de maneira incorreta, né? Hoje o Dominar tem algumas funcionalidades desse tipo, que ela ajuda a gente a manter a segurança, mesmo quando existe um bypass de procedimento, de enfrentamento, né? Se alguém fizer alguma alteração que não está alinhada com a política que a gente consegue setar, existem alertas ou reversões. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse tema? Sim, até linkando com o tema da lei geral, quer dizer, são várias as formas de tratativa que você tem que ter nos dados, enfim, identificá-los, mapeá-los, etc. Eu acho que isso tem que existir como não só em cloud, como no ambiente como um todo, não foge muito do processo normal. Mas quando você fala de controles, né? Controles, aí não tem jeito. Dentro do ambiente de cloud, você tem, claro que você tem uma infinidade de soluções ali que você também pode seguir indo na linha de configurações específicas e hardening, templates, ajuda muito nesse processo, né? Mas o problema é o que é alterado on-fly, né? O que você configura depois que entrou em produção, que você muitas vezes não tem a visibilidade. E acontece isso aí, Chicão? Existe isso daí de alterar alguma coisa on-fly ou não? Imagina. Pensei que era só na nossa cabeça. Hoje... É coisa da cabeça do cyber, não tem não. É coisa que a gente inventa, né? Mas o problema não só é algo multidisciplinar, né? Porque você tem o cara de compliance que quer ver como está o ambiente de acordo com a regulamentação, você tem o DPO lá que quer, o encarregado que quer entender como que está os controles, como é que está a documentação, né? E aí você tem a esfera não só de configuração, manter, eu acho que sim, é preciso
E aí entra exatamente no tema de gerenciamento e postura de segurança. Mas você define aquela postura de segurança, você quer ter o estado dela, você tem a visibilidade do que está acontecendo, e ao mesmo tempo você quer controlar, né? Então, configurações que são feitas ao máximo não podem ser desfeitas, né? Ou sem uma justificativa. Então, você consegue colocar ações de controle e remediação para que você tenha... Aí entra aquela questão né, alta fidelidade do que você... Então, você não só configurou aquilo, gerou um relatório, mas você garante que aquilo está implementado daquela forma em produção, né, no ambiente de cloud. Então, isso é importante, porque a gente fala de ambiente de cloud como se fosse uma coisa que é um grande, né, um grande ambiente que é homogêneo, um grande ambiente que é uma... Agora você vai para a produção na vida real, você tem várias contas, você tem vários usuários, você tem várias regiões, então abre uma dimensão que não é homogênea, né? Então, e aí quando você projeta isso para múltiplas clouds, você ainda tem isso ainda um pouco mais agravado. Então, é importante fazer o enforcement, a remediação, a monitoração, né? Então, você ter múltiplas disciplinas realmente envolvidas ali. E quando eu falo de LGPD de uma forma geral, não só em cloud, a gente não pode esquecer que não é só aspectos de visibilidade, segurança e controles, mas você tem que também ter um lado de proteção de ameaças, né? Então, sabe, basta... A gente vê quase que constantemente malwares que ficam adormecidos e de repente o cara descobre, né? Essa semana a gente divulgou aí um malware que provavelmente ligado a um grupo asiático, enfim, coisas que ficam rodando por anos, né? Ali até serem descobertos, mapeados. Então, imagina o quanto que não vazou de informação através de um malware desse que está dormente ali, que você não percebe que ele está ali. Então, a postura de segurança, prevenção de ameaças, a parte de threat hunting, né? Inteligência de ameaças. Então, são módulos importantes também, são disciplinas que têm que ser também acopladas a tua postura de segurança, né? As tuas boas práticas, o que você quer controlar, né? E você tem que ter um espaço ali para o que você não consegue prever no dia a dia, né? Então você tem que identificar e remediar, né? Então não pode ficar se no ambiente tradicional minutos contam, né? Numa tratativa de incidente, em ambiente de cloud, microsegundos contam, né? Então, Verdade. acho que Quando a gente fala... Fala, Chicão. Não, só pegar um gancho aí que o Romil colocou. Quando você... O grande desafio é primeiro você parametrizar, você configurar todas as ferramentas. Aí tendo um step antes, que é o que eu brinco de alinhar com os russos. O que a gente deixa bastante como dica, por exemplo, na Brasil Prev ou na Sonda IT, o que nós fazíamos como via de regra para cloud? Qualquer novo ambiente, ele tinha que passar por um parecer técnico da área de cyber. Isso era um processo que estava formalizado junto à área de compliance e junto ao board da empresa. Então, isso é um pouco difícil de você encaixar, porque principalmente a parte de desenvolvimento, Agile, a parte de DX Lab, os caras sempre veem isso como um engessamento da parte de segurança. Mas se vocês conseguirem encaixar isso também de que máquinas que serão criadas, ambientes novos que serão criados, ou bancos que serão criados, ou novas tecnologias que serão criadas, se vocês conseguirem encaixar que, em via de regra, precisa ser passado por um parecer técnico da área de cyber, isso facilita muito, porque não só você consegue reter, né, que o ambiente vá torto, mas também você já começa a plantar uma coisa na sementinha do ouvido dos caras, dizendo, pô, vamos fazer o negócio certinho, porque senão os caras chatos lá de cyber vão barrar para subir na nuvem. Então, isso é chato de dizer, mas ao mesmo tempo eu fico feliz como cyber, porque tem dado muito certo aqui na Brasil Prev. A gente tudo interligar nos pareceres técnicos do que for para a nuvem, ou do que vai para a nuvem. Isso é legal. E até um tema interessante, esse tema da proteção contra ameaças, né? Hoje a gente vê, a verdade é que muitos clientes que migram para a nuvem,
o pessoal vai lá e coloca um firewall da Amazon, um firewall da Azure, espeta e legal, né? Assim, ele faz uma lição bem básica, né? A gente, quando imagina um projeto de cloud, né? Se a gente for desenhar um blueprint aí do projeto, a gente vai ver que tem várias camadas e uma delas, realmente, essa parte da entrada do acesso ao ambiente através do provedor da cloud, né? E o que a gente também tem visto bastante trabalhando junto com alguns clientes é fazendo uma proteção um pouco mais forte dessa entrada, né? Nada contra o firewall da Amazon, o firewall da Azure, mas a gente muitas vezes a gente percebe que colocando um firewall ou colocando alguma solução na frente com um pouco mais de capacidade de identificação de ataques cibernéticos, a gente consegue, às vezes, como o Romil falou, né, ver coisas que estão acontecendo faz anos, dados que estão sendo vazados há anos e que aparentemente são movimentações inofensivas, o que não é bem verdade, né? Então é importante também a gente reforçar a questão da detecção de ameaças nesse ambiente de cloud, né? Não só usando as ferramentas nativas dos provedores, sim, eles têm boas ferramentas, mas fazendo uma complementação com ferramentas um pouco mais robustas, né? Isso é algo que a gente tem visto nos clientes e principalmente no setor bancário, clientes que estão indo para a cloud estão fazendo um reforço aí nessa camada de entrada aí, né? Gente, o nosso tempo está quase no final, nós temos mais 7 minutos, então eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês antes da gente fechar aqui, né? Igual a pergunta no chat aí, ó. Tem pergunta no chat? Deixa eu dar uma olhada. Já vi. Pessoal, abordagem fundamental. 99 devido a configurações. Como o mercado de segurança ofensiva pode atuar na ajuda da segurança em nuvem? Bacana. Como é o pentest em nuvem? Temos pouco tempo, gente. Mas, assim, você quer arriscar alguma coisa, Chicão? Os pentests que são utilizados em nuvem hoje estão na camada de DAST, SAST, YAST. Você tem ferramentas que fazem varredura de código, a parte de API Security Test, bem resumidamente, aí, por causa do tempo. Você tem ferramentas que fazem correlacionamento de score baseado em bucket S3. Então, tem bastante coisa aí. Depois eu deixo nos meus contatos e a gente troca. Legal. Eu também posso falar rapidamente sobre isso, né? Hoje a gente está trabalhando muito fortemente com a questão do desenvolvimento seguro, né? A gente, como o Chicão falou, SAST, DAST, AST. Se você for esperar estar em produção para fazer o pentest, você vai ter um problema, porque já está em produção, acabou. Isso diz que eu não preciso fazer o pentest, não, eu preciso fazer o pentest também. Mas antes disso, pensar em como entregar o código, entregar a aplicação de uma forma segura e fazer e conversar com o pessoal de desenvolvimento. A gente sabe que tradicionalmente nós de cyber sempre conversamos muito mais com o pessoal de infra, mas esse tempo mudou. Agora a gente também precisa falar com os desenvolvedores, né? Os pentests em cloud eles continuam sendo feitos da mesma maneira. As ferramentas são um pouco diferentes, mas é importante que continuar com a segurança ofensiva e ter esse desenvolvimento seguro antes, né? Principalmente mais do que no ambiente on-premises, porque no ambiente on-premises tinha lá Gmood, alguma coisa demorava uma semana, 15 dias para entrar em produção, e hoje em cloud isso é tudo muito rápido. Então não dá tempo de esperar só o pentest. A gente já tem que fazer essa verificação enquanto o software está sendo preparado durante o ciclo do DevOps, né? E, Romil, conta para a gente aqui, você tem conversado, falando sobre esse assunto, só para a gente poder fechar com uma última pergunta, vocês têm conversado bastante com desenvolvedores, como é que está quando a gente fala de cyber e a relação de segurança com os devs aí? Olha, geralmente a gente conversa com públicos específicos, né? Ou
ou um projeto nasce a partir do pessoal de cloud, o gestor de cloud interessado em melhorar o processo, ou porque ele está sofrendo alguma pressão relacionada a temas ou pendências, né? A gente gera aquilo que eu falei, né? Primeiro entra em produção, depois gera-se na metodologia ágil lá pendências técnicas, aí você vai ver 99% das pendências técnicas são itens de segurança, né? Então, isso não é um cenário bom. Então, em algum momento tem que ser endereçado, então eu vejo muitas vezes entra por ali, outras vezes entra, por exemplo, pelo time de segurança, né? Abordagens diferentes. Então, o que a gente procura fazer até porque um POC, quando a gente faz um POC de um serviço, um produto como o Dominine, por exemplo, seja... é importante envolver várias áreas para que cada um consiga entender o benefício que tem os diferentes módulos. Então, para o cara de cloud, é interessante porque você vai ver o cara que cuida da infraestrutura de cloud, que é o gestor de cloud, tem visibilidade onde ele não via. Então, a gente já viu, por exemplo, a gente fazer POC, que na hora que o ambiente é populado dentro do Dominine, o cidadão pega o telefone e liga para tá vendo? Lembra aquela máquina virtual que eu falei que era para desligar? Não desligaram, né? Então, a gente se surpreende até com a reação, né? Porque aí ele fala assim, tem outra situação que a gente viu que o cara falava assim, tá errado o produto, porque tá vendo, essa rede aqui não tá exposta. Cara, não é possível, vamos lá. Aí a gente vai ver, a rede do cara estava exposta, né? Então, a falsa sensação de segurança é ruim, a falta de visibilidade, a falta de... alta fidelidade, né? Você ter alta fidelidade de dizer que o que você está vendo ali realmente é o que está acontecendo. Ele jurava, por exemplo, esse cliente que estava configurado corretamente e não estava, né? Então ele não tinha fidelidade. Eu tenho um cliente na área da saúde que a gente fez uma POC e aí apareceu algumas máquinas expostas. Aí o cara virou para o engenheiro e falou: ih, olha lá, essa ferramenta de vocês é uma droga, isso aí não está nada exposto, né? Pô, demos internet lá, estava tudo exposto na internet. Então, o desenvolvedor, ele não tem essa preocupação, né? Por isso que é importante a gente falar de desenvolvedor, porque ele não tem essa preocupação de se alguma coisa errada. E também não é um desenvolvedor, são vários desenvolvedores, são vários times envolvidos. Então, novamente, a complexidade. Então, de repente, individualmente, a pessoa tem consciência, mas não consegue projetar aquilo de forma sistêmica, entender como aquilo pode comprometer, como aquilo pode comprometer de uma forma muito mais ampla, né? Ah, não, mas isso aqui não é um problema. Então, a gente tem que evitar esse tipo de achismo, tem que evitar um pouco principalmente na migração, nesse período de migração, né? Porque quem está acostumado com infraestrutura tradicional vai para a nuvem, tem uma dificuldade, tem uma curva de aprendizado, né? E aí se você tiver múltiplas clouds ainda, você tem esse aprendizado aumentado em N vezes, né? Então, realmente, o principal aí é você endereçar o problema, né? E você ter alta fidelidade no que você está vendo ali. Então, você definiu as regras vão ser implementadas, você ter garantia que a hora que você entra, de repente, com uma estratégia de pentesting, que você saiba, primeiro, o que você quer testar, você consiga confirmar que aqueles controles que você implementou estão ativos, né? E com o tempo você começa a focar em coisas que são muito mais estruturadas na aplicação, né? Então você tira o foco tanto de infraestrutura, o que como está configurado, etc. Você consegue deslocar a transação, de falar de plataformas, como é que evitar que certas aplicações ou APIs sejam exploradas, né? Eu acho que o desafio de pentest para esse tipo de ambiente essa é a fronteira, né? De pesquisa, inclusive. Então, realmente, eu acho que é por ali e tirar um pouco o foco de infraestrutura, né? Talvez é o que você está falando mesmo, conversar mais com o desenvolvimento e é ali que tem que estar o foco. Legal, gente. Gente, a conversa tá boa, se a gente ficar falando de segurança em cloud, a gente não para hoje, né? Infelizmente, a gente chegou no horário. Eu queria agradecer bastante a participação de vocês no nosso call, do Romil, do Chicão, de todos os participantes que investiram essa hora para falar um pouquinho sobre segurança com a gente na nuvem, né? É um assunto que muito nos agrada, tá? Assim,
todos aqui estamos à disposição para seguir com essa conversa, tirar dúvidas específicas, mostrar cases, fazer um relacionamento, bater um papo, né? E, ajudar na jornada, né? Porque tem muita gente que não tem a proteção implementada e deseja, putz, como é que eu começo? A gente está aqui para ajudar nesse sentido também, tá? Passo a passo. A gente consegue ajudar no início da jornada, em quem já está no meio da jornada. Então, a ideia é essa, né? Todo o time comercial da ETEC Nova Rede, da Checkpoint, está à disposição de vocês. O Chicão também, os contatos dele estão no invite aí, um cara super acessível, super gente boa. E, gente, de novo, obrigado pelo tempo de todos. Nos encontramos no na nossa próxima live aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí novamente. Obrigado, um pessoal. abraço. Obrigado, Tchau, gente. valeu, Um abração. Até valeu. mais. Falou. Tchau, tchau. Chicão, um abraço. Um abraço, cara. Obrigado.